Pessoal, tudo bem? Boa tarde para aqueles que nos acompanham. Queria agradecer aqui, primeiramente, a presença do nosso amigo Henrique. Não é, todo mundo acha que o sobrenome é Neva, né? Não Não, tem mas nada não a ver, é. é Não, Andrade, é né? Andrade, Henrique Andrade. O Dr. Tadeu. Andrade. Andrade. Muito boa tarde, Henrique. Feliz em tarde. tê-lo aqui conosco, João. Vamos iniciar. Ó, Chave de ouro. a proposta é de trazermos aí os parceiros, os amigos, os clientes. E eu queria contextualizar desse começo, Tadeu, a respeito de como que surgiu a ideia. Essa sigla aqui na nossa cidade, PNM, deve ser conhecido por alguns, porque são 5 grupos de WhatsApp para um network de forma digital, né, pelo celular, e que no final das contas veio tomando corpo e hoje tem 2.000 participantes, né? Então, Parceiros de Negócios Maringá, parceiros de negócios. criado e idealizado pelo João Adolfo. Você acha? Não é assim, não. Foi uma ideia que tivemos com base em algumas experiências e eu até anotei aqui alguns princípios que era do network, lógico, para negócios, mas também a amizade, que eu sou um fazedor de amigos, como vocês também, entendo Principalmente assim. no meio empresarial, né? Ah, de tudo um pouco, né? A gente se relaciona em diferentes esferas. Daí tem a parte da inclusão e abrangência, que a gente é aberto para qualquer um, inclusive ali nos grupos nunca houve nenhum tipo de cobrança, também exigências, mas principalmente envolvendo valores. E o espírito do maringaense aqui, que é o associativismo e a solidariedade. Então ali também tem ações de fazer algo em prol de uma entidade filantrópica, a gente sempre está ajudando a divulgar. Me lembro que lá atrás, 4 anos, a gente chegou até a fazer um videozinho que colocava ali a flexibilidade, economicidade, impessoalidade e tal. Era um princípio de uma ideia que não se profissionalizou tanto, mas que agora a gente vai ter um portal, né? O Tadeu vai explicar um pouco mais do conceito e um dos produtos oferecidos aí vai ser o podcast para trazer o que seria a figura de um grande empresário, hoje representado pelo Henrique, que é uma empresa que já está com porte, estrutura, sede, funcionários, volume financeiro, e um que seja um pouco menor, pode ser um MEI, que está começando, então um traz um pouco da experiência e outro traz um pouco das dificuldades, dos percalços. E outra parte legal do grupo é o tanto de negócio que acontece lá, né? E ninguém investiu nada, muito simples, um grupo no WhatsApp e todo mundo ali sempre tá colhendo algum fruto dali de forma bem simples, assim, né? Um canal de network extremamente básico, sem custo nenhum para ninguém. Pois é, a internet ela proporcionou isso, né? Sim. Então hoje, desde o PNM, que é um grupo, são vários grupos, porque tem a limitação de quantidade de pessoas, então foi criado vários grupos. Quantos tem hoje, João? Na verdade, em Maringá são 5. Mas existe também grupo em Campo Mourão, em Loanda, em Sarandi. Então, eu tenho algumas frentes aí, até por força de serviços que pego pelo Sebrae, são para outras cidades. Então, eu sempre coloco como proposta, por que vocês não fazem isso aqui também? Que é uma experiência que tivemos em Maringá e deu tão certo. Então, existem também tantos outros grupos que ultrapassam aí pelo menos uns 5.000 participantes em todos eles. Que eu E a galera sempre se conectando, né? Sempre convidando novas pessoas. Eu vejo assim sempre pessoal, como que entra nesse grupo, quer saber, quer participar. Então, assim, já é algo que está começando a ter uma expansão orgânica. Um fato que ocorre hoje, né? A gente teve ali uma visita de um pessoal que está abrindo com a gente uma Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços. Do nada, já sem se associar para estabelecer, definir diretoria, né? Tem que passar um estatuto, registrar em ata uma eleição, e isso aí vai abrir uma porta enorme para nós. A Módulos Empresarial, como contabilidade, ela é muito presente no mercado digital, mas agora nós estamos indo também para o agro. E isso tudo, o ponto de partida foi lá no PNM 4. Ali que começou com uma pessoa que nos procurou, visitou, e agora já chegou um hoje falando, eu tenho lá 5 CNPJs, eu quero trazer para você, que daí você também me faz... A gente é muito mais que a contabilidade, né, Tadeu? A gente tem contabilidade, Tadeu tem advocacia, nós temos parte de consultoria, temos a Factory, mas também temos o desenvolvimento de aplicativo. O cara vai querer trazer os CNPJs, abrir um novo e criar um aplicativo tal como a gente está oferecendo para a associação. E agora a novidade do podcast. Porque além de haver
a indicação do grupo, indicação mútua, eu já usei muito, não sei você, João, como consumidor. Então, você precisa de alguém para limpar o sofá, você precisa de alguém para consertar a sua geladeira, você sempre coloca lá, dificilmente demora mais do que 5 minutos para alguém indicar. E agora o podcast, ele veio para trazer ainda algo a mais, que a gente busca trazer empresários, tal como você, Henrique, jovem, de sucesso aqui na nossa região, que vai poder compartilhar um pouco da sua experiência. Tenho certeza que não foi fácil estar onde você está. Nem um pouco. E a questão não é só chegar, é manter. Talvez é um desafio até maior do que chegar. Talvez, para quem não começou ainda, talvez ache que o começo é complicado, mas manter depois, você chega num ponto que começa a falar, putz, agora o jogo começou de verdade. Porque se a gente for usar a matemática, imagina, para você começa com 1. Para você dobrar para 2, é mais fácil. Daí quando isso acontece, fala, nossa, vou chegar a 1000. Só que daí do 2 para o 4, do 4 para o 8, e assim sucessivamente, e você conseguir manter uma cadeia de crescimento, qualidade, atendimento, saudável, sempre é desafio. É muito, verdade. Muito desafiador. E foi até onde que a gente se conheceu, né, João? Para resolver problema. Crescemos desorganizadamente e agora? Como que resolve, né? Como que desenrola? Para onde que tá indo o dinheiro? Aí entra o nosso economista aí. Eu tive um momento ali de acompanhar o que era um alto e baixo da empresa. Mas, Henrique, antes da gente chegar nesse ponto, para a gente seguir um briefing nosso aqui, eu acho que é importante para a gente conhecer a pessoa, que é quem está à frente da empresa. Eu acho que a pessoa sempre vem em primeiro lugar, para depois a empresa e depois os produtos e serviços. Sim. É até uma hierarquia lá no pitch de apresentação que foi utilizado em alguns momentos dentro do PNM. Qual que é a tua origem, cara? Familiar? Nasceu onde? Estudou em quais colégios? Uma forma bem breve, assim. João, eu nasci aqui em Maringá mesmo, né? Morei a vida toda aqui. E, assim, sempre vindo uma família simples, sabe? Assim, passando nenhuma dificuldade, mas nada, assim, de luxo. A gente foi criado pelos meus avós, assim, com bastante carinho, eu e meu irmão. E a vida inteira estudando em colégio estadual, assim, procurei sempre ser um bom aluno na escola, porque minha família, o pessoal no máximo tinha ensino médio ali, né? Então, ninguém nunca tinha feito uma faculdade, nada, então eles prezaram muito sempre pela minha educação. Estuda, o que puderam segurar para eu não trabalhar até o possível fizeram. Então, assim, eu desde moleque queria começar a trabalhar, não, vai estudar, entrar numa faculdade primeiro, para depois você começar a trabalhar. E toquei a vida ali sempre em colégio estadual. E quando eu... Graduação você fez... Então, eu comecei a fazer administração, mas tem um ponto para a gente chegar até lá. E nesse meio do caminho, eu sempre procurei... Nasceu dentro de mim empreender. E assim, muito cedo eu pegava assim, computador para arrumar em casa. E fui trabalhar na Lan House e apareciam os clientes lá... Pegava um outro computadorzinho para arrumar, formatar, trocar peça. E comecei a fazer esse negócio. E falei assim, eu gosto de... Eu preciso ter um emprego, mas eu gosto de fazer as coisas por conta, ter uma rendinha extra, né? Sempre por fora. E eu gostava muito do ramo E comecei a participar muito do ramo, assim, coisa com engenharia, indo para essa área. Eu falei, nossa, eu tenho que ir para a área de engenharia. Até que eu consegui um emprego numa empresa de engenharia. Comecei de motoboy lá, office boy, na época. E nisso tentei diversas vezes passar em faculdade pública de engenharia. Não conseguia, assim... Por mais que eu era um bom aluno no colégio estadual, a hora que chegava na hora lá, não tinha capacidade para estar passando na prova. Acabei ganhando uma bolsa em administração. E fiz durante 2 anos a faculdade. E foi aí que eu tive o despertar, que eu falei, putz, não é muito isso que eu quero. Aí eu falei, preciso ir pro sonho de empreender. Mas não tinha nenhum norte, assim, não sabia nem para onde ia. Mas a trajetória foi mais ou menos essa, antes de começar a empreender. Agora, que momento que você deixa de ser o CLT, que você foi motoboy, não sei que outros cargos que você chegou a exercer dentro da empresa, mas a hora que você realmente se coloca na condição de empreendedor e dá o start aí? Então, eu tive um emprego, assim, registrado, que foi nessa construtora.
E entrei lá de office boy, lá dentro eu passei em todos os cargos, fiz parte administrativa lá dentro, acompanhei uma parte de obras, fazia parte de compras, parte de licitação. Só que assim, não era uma construtora grande, então não tinha muito para onde eu crescer. E eu queria muito ir para a área de engenharia. E fazendo administração, não estava muito contente. Uma vez eu cheguei no meu patrão e falei assim: putz, você consegue me ajudar a pagar uma faculdade de engenharia? Meu sonho, não estou conseguindo passar, não tenho condição de pagar a integral, era caro o curso. E ele falou que não. Ele falou assim: se você quiser. Quantos anos você trabalhou lá? Eu trabalhei lá durante 3 anos. 3 anos. Entrei com 17 e saí com 20 anos. E ele falou que não queria, porque ela era uma construtora pequena, ele já era engenheiro, não precisava de outro engenheiro lá. Mas se eu quisesse fazer contabilidade, que na época ele queria um contador interno, ele até pagava integral, no caso. Eu falei, putz, mas já estou na administração, não estou gostando, não é isso que eu quero para minha vida. Que ele não escutou, hein, João? Senão Ué, podia estar com nós, né? Será? Não, podia estar junto. Não, seria um concorrente de peso. É verdade. E daí eu fiz uma loucura, que hoje eu olho para trás e falo, nossa, é tipo irresponsabilidade, talvez, de alguma forma, assim. Mas eu lembro que eu tinha carro parcelado, tava pagando carro, tava lá na faculdade 100% bolsa fazendo. E bolsa mesmo ou financiamento? Não, bolsa, eu tinha ganhado bolsa na faculdade de Maringá. E eu peguei e cheguei em casa e falei assim, vou pedir a conta do emprego e tô saindo da faculdade. Mas como assim? Você tá maluco? Não, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Eu gosto de onde eu trabalho, mas ele não tem mais para onde eu crescer. Eu já faço de tudo e mais um pouco. E a faculdade eu não tô feliz lá dentro. E assim, não tenho um plano, mas assim, na época, seguro-desemprego, essas coisas, eu tenho 6 meses de seguro-desemprego, sei fazer uns biquinhos por fora, e eu vou ter que me virar nisso. Na pior das hipóteses, eu vou ter que dar 2 passos para trás e começar tudo de novo, arrumar um novo emprego, começar uma nova faculdade. E nisso, eu tinha um amigo que fazia site, trabalhava numa empresa, programava site, e eu olhava para aquilo lá e falava assim, toda vez eu perguntava para ele, pô, mas você é tão inteligente, faz site e tal, por que você trabalha para os outros, você não faz você o site? Ele, eu sei fazer o site, mas eu não sei vender. Eu falei, mas caramba, mas será que é tão difícil assim vender um site? Ele falou, não sei, nunca vendi. Eu falei, o nome dele é Wilson, até hoje a gente tem contato, somos bons amigos. Eu falei, Wilson, cara, deixa eu tentar vender e vamos ver o que dá. Ele, vamos, mas eu tenho um outro cara que eu quero trazer, que ele também é um bom programador. Aí ele trouxe um outro parceiro pro negócio na época, eu falei assim, então a gente montou uma empresa agora, isso aqui já é uma empresa. Era no fundo de casa, cada um com um computador, parecia aquelas coisas que você levava o computador na casa para jogar. E eu procurei aprender um pouco sobre essa parte de site, programação, para ter uma bagagem ali. Só para situar, com qual idade você estava? 20 anos. 20 anos, tá. Procurei aprender um pouco sobre isso. E para quê? Para ter fundamento na hora de chegar ali e vender, né? Entendi por cima o negócio e falei, e agora? Quem que vai ser meu cliente? Aí comecei a pensar, e como eu vinha de um bairro simples, estudando sempre em escola estadual, eu não tinha, assim, amigos que tinham pais empreendedores, ou algum amigo que já estava empreendendo para oferecer esse produto para a galera. Eu falava, putz, tem uma ideia, eu vou passar na frente de um monte de empresa e vou chegar em casa, pesquisar, ver como que é o site desse cara. Se for muito ruim, a gente monta a primeira página, imprimia, que na época não tinha tablet, celular, nada assim, imprimia no papel, a gente ainda numa copiadora, porque não tinha impressora colorida em casa, e eu batia na porta do cara com um valor, falar, estudei teu site, vi que dá pra gente melhorar assim, assim, assado, e é esse o valor, tem interesse em fazer? Mas foi inúmeras portadas na cara, até que eu peguei uma cliente, parei, ela olhou, ela gostou, ela falou, nossa, eu tava muito precisando de uma pessoa para fazer no meu site, o teu preço tá justo, mas como que você me conheceu? Onde é a sua empresa? E daí eu comecei a gaguejar, aquele medo, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber? Seja o que Deus quiser. Fui lá e falei para ela, posso ser sincero? Tô começando agora, a gente não tem empresa, é no fundo de casa. É até uma coisa naquela linha que você falou, da autenticidade, né, João? Pois é. Você se identifica bastante com isso, né? Falei assim, é simples, mas assim, eu vou te entregar o melhor produto possível. Aí ela, mas então eu não posso te pagar agora, só pode pagar se você me entregar, porque senão você... E se eu sumir com o meu dinheiro? Como que eu vou te achar? Você não tem um telefone fixo, não tem um endereço, não tem nada. Eu catei e falei, quer saber? Vamos lá. Cheguei na empresa, né? Falei pro meu sócio, fiz uma venda. Era R$600, lembro até hoje. R$600.
cadê o dinheiro? Eu falei, então, só que a gente só vai receber a hora que entregar. Pelo amor de Deus, já começou errado. Como que a gente vai trabalhar sem dinheiro? E todo mundo tinha saído do emprego, tava aquela coisa já. Eu falei, não, vamos fazer rapidinho, vamos entregar, ela vai pagar, é uma pessoa boa, conhecida na cidade. Fizemos, entregamos, ela adorou. Depois disso... Pagou, nossa, aquela felicidade. Aí fomos para um próximo cliente, por indicação daí. Era uma escola de natação, lembro até hoje dela. Aí chegamos lá, mesma linha, o cara, mas vocês não começaram, mas apertei dali, daqui já tinha um portfólio, que era um primeiro site pronto, mostramos, deu uma entradinha, fez e começou. Foi meu primeiro start ali no mundo do empreendedorismo. Fundo de quintal, feito do jeito que dava, que é um lema que eu levo até hoje dentro da empresa. Às vezes a gente quer dar um passo, fica pensando, nossa, não tenho recurso, não sei para onde ir. Eu falo, vamos fazer, o feito é melhor que o perfeito. Primeiro decola, depois... Essas frases clássicas aí dos dois. Tadeu acha que a gente tem que sempre pegar uma oportunidade e depois a gente vai afinando as arestas ali para... Com certeza. Agora, Henrique, você, pelo visto, pensou em engenharia, foi para administração, mas o site me parece ser alguma coisa que dá um norte, porque é visual. Sim. E hoje você tem uma indústria de comunicação visual. Isso. Entretanto, eu que já te atendi, inclusive você é cliente nosso lá, com o CNPJ no escritório, como que seria esse momento que você sai da tela e passa a ter as impressoras, fazer o corte, porque também atendi outras empresas aqui na cidade que tem toda aquela parte, tem a engenharia do desenvolvimento, tem a serralheria, funilaria, tem a marcenaria para fazer os moldes na termomoldagem, tem a câmara de pintura, então são várias etapas produtivas. Eu sei que você também tem todas essas, então em que momento que você passa a ter que aportar para inverter capital em maquinário? Então, João, nesse meio do caminho da nossa produção de site, aí nisso a gente já tinha alguns clientes, já tinha soltado alguns sites, já tinha isso decorrido assim, uns 6, 7 meses a gente já tinha feito bastante coisa assim nesse mercado de web. E como é algo que é ligado ao marketing, as pessoas sempre perguntavam, você não faz impresso gráfico, você não faz panfleto, você não faz cartão visita, você não faz banner? E daí eu comecei a olhar para aquilo lá e falava assim, caramba, cara, existe um mercado disso aqui, existe uma carência, né? E eu comecei a questionar, mas por que você não tem uma gráfica que te atende? Eu tenho, mas você já tá aqui e tal, gostei do seu design, o pessoal gostava bastante do nosso design. Eu cheguei no meu sócio e falei, cara, não tem jeito da gente fazer esses cartões, é muito caro uma impressora, eu não tinha a menor noção de como que isso era feito. E um dos sócios tinha um pouco de conhecimento já na área. Ele falou, não, isso aí as máquinas são caríssimas, principalmente de gráfica, para cartão, mas existe um mercado de terceirização disso. Você pode ir lá, faz a arte, manda para uma gráfica, como você é um cliente, vai dar volume para ela, recorrência, ela faz um preço menor, você revende. Eu falei, olha, é um negócio também. E nisso a gente estava começando a ter um gargalo de entrega já de site, porque a programação é algo demorado, e eu queria vender mais, aquela ânsia de vender mais, e eu só tinha 2 programadores ali. Eu falei, cara, isso aí vai ser uma solução para o nosso negócio. E fiz a arte de um cartãozinho, aprendi a mexer em Photoshop, CorelDRAW, assim, meio na marra. Fiz uma artezinha, levei na gráfica, imprimiram, me deram aquele cartão. Falei, nossa, isso aqui vai virar uma mina de dinheiro. Aí eu comecei, cada lojinha que eu parava, eu passava e falava assim, eu faço cartão, custa, acho que era uns R$120 o milheiro. Você pegava um cartão para falar que vendia cartão. Deixava lá, e nisso aí o cara comprava, cartão não era um valor tão alto, era ali, variava de 80 a R$120, então a galera já pagava à vista, e... Putz, eu lembro um dia que a gente pegou um cliente que foi lá e fez uma compra de 10 mil cartão, aí deu uma venda de quase R$1.000. Eu falei, meu Deus, esse negócio é muito bom. Porque eu fazia uma arte ali no computador rapidinho, mandava pra gráfica, depois de uma semana pegava. Aí foi meu primeiro contato com material físico, né, com os materiais impressos. E daí, até então nem sabia da existência do segmento de comunicação visual. Pra mim, quem fazia banner, cartão, era tudo no mesmo lugar. E alguma vez alguém pediu cartão, você teve que comprar e a pessoa cancelou? Teve. E assim, tinha muito assim, fazia arte, dava aquele atendimento pra pessoa e tal. Chegava na hora, não quero mais. Meu Deus, era desanimador. E errou. Uma vez teve uma churrascaria que eu fui e tava escrito assim
nas costas do uniforme, churracaria. Não. Eu falei, nossa, mas por que que... Acho que ficou de graça e como sendo de graça, ficaram usando, mas tava escrito errado, faltou uma letra Em na palavra. panfleto acontecia muito, porque tinha muita informação no panfleto, sempre tinha uma coisa sem acento, faltava um S, nossa, aí tinha que absorver aquele custo, e não era uma margem assim, nossa, pagava 10, vendia por 30, era pequena. Aí, nesse meio do caminho entre faz site, faz cartão, a gente conheceu uma empresa que estava começando de comunicação visual. E essa empresa começando, eu procurei entender, eu falei, nossa, mas essa máquina é menor, é mais barata, né? Como que funciona isso? Aí eu comecei a entender do ramo, ao mesmo tempo que eu estava vendendo pro cara, eu estava entendendo do ramo dele. E daí ele gostou de mim e ele abriu o jogo. Ele falou, eu investi nesses equipamentos aqui com outro sócio, o cara saiu, me deixou na mão, ele que era o cara que ia tocar, entendia disso aqui. Eu sempre fui vendedor e não entendo nada, sei nem como ligar assim, computador. Tô com isso aqui parado. Tô querendo fazer um site, alguma coisa para divulgar a minha empresa, para começar a girar o negócio, mas não tem nem por onde começar. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu seguro essa bronca. Eu aprendo a mexer nessas máquinas aí, vamos começar a imprimir esse negócio, você é bom vendedor, eu posso chamar meus outros sócios, a gente monta um grupo que daí a gente faz site, faz cartão, faz panfleto, imprime banner, adesiva carro. E ele já tinha colocado um dinheiro na frente, já estava meio desanimado. Quantos sócios no total virou? Nesse conjunto aí já estava em 4 sócios. Caraca. Aí eu peguei e falei assim, vamos embora. Ele topou, aí a gente fez um acordo de pagamento do investimento que ele tinha feito a longo prazo. E a gente começou. Eu aprendi, e assim, no começo, essas máquinas, você não tinha igual você tem hoje no YouTube, que você entra lá, isso era 2010, você entra ali no YouTube e vê o jeito que funciona tudo, e tem um manual fácil, as máquinas eram tudo vinda do Japão, manual em inglês, você não tinha nem norte por onde começava. Mas aí eu comecei a bater nos concorrentes e falar assim, eu tenho uma máquina de ponta lá com a impressão boa, você não quer terceirizar comigo e tal. Comecei a pesquisar esse mercado, ir nos fornecedores de matéria-prima e falar, me ajuda, tô com a máquina aqui, não sei nem ligar, você não tem um técnico, alguém para vir me ensinar, pedindo mesmo assim, batendo de porta em porta com cara de pau, igual eu fiz lá no começo, na primeira venda do site. Eu sempre lembrava dessa primeira venda, eu falava assim, eu fui lá com a cara de pau, eu vou ir com a cara de pau nesse segmento também. E nisso aí eu aprendi a operar, começou a sair as primeiras vendas, a gente começou a ganhar mercado e começou a se tornar um negócio mais encorpado. Desse fundo de quintal que a gente estava, apareceu a primeira oportunidade de locação de um barracão. A gente não tinha nada. E nesse meio do caminho a gente deu uma ruída assim na sociedade, se desligamos de dois ficaram, que foi eu e o outro rapaz que tinha sido investidor. Só que os dois saíram era da parte de site. Falamos, putz, o segmento de comunicação visual tá indo tão bem, depende só de nós, o site não tá indo tão legal, vamos tocar só esse segmento aqui. E ficamos só com a parte impressa. Nisso eu desliguei desse mercado web e fiquei com a parte de comunicação visual. Alugamos o primeiro barracão e começamos a atender. Aí foi muito na indicação. Um cliente gostava do serviço, do atendimento, indicava para o outro. O negócio foi crescendo, mas era aquele negócio. Correndo, cabeceando, fazendo gol. Porque era eu, o meu sócio, e de vez em quando a gente contratava uma mão de obra terceirizada ali para fazer um serviço, mas... Henrique, você então, hoje, depois de passado por essa situação de ter mais sócios, menos sócios, eu sei que te acompanha e você teve umas trocas de sócios aí na empresa. Quantos colaboradores e no total, contando prestadores de serviços, você tem hoje na tua equipe? Ô João, hoje a gente está com 14 colaboradores registrados lá, só que a gente tem uma equipe de mais ou menos umas 40 pessoas trabalhando de forma terceirizadas conosco. A gente, antes da pandemia, a gente chegou a ter um quadro de 50 colaboradores registrados, 2 sedes, só que daí a pandemia foi uma escola, assim, de certa forma, né? Ensinou muito. E a gente começou a ficar muito ressabiado com essa quantidade de pessoas. Despesa fixa. Despesa fixa muito alta, foi muito aprendizado com você sobre isso também. E a gente hoje opta por ter uma equipe reduzida, para em momentos de alta a gente contrata colaboradores terceirizados, e a hora que está uma baixa no mercado a gente desliga, consegue manter a operação rodando com mais estabilidade. Mas hoje a gente gera uma equipe de em torno de umas 40 pessoas. Até porque a gente tem obras no Brasil inteiro. Nesse momento a gente está com obra em São Paulo, em Balneário, em Ponta Grossa, em Curitiba acontecendo, tudo com equipe nossa. Um dia comentaram comigo, não sei se procede, que a questão da comunicação visual, o ramo, é o termômetro do mercado.
A hora que ele começa a aquecer, na sequência o mercado também se aquece, que, ou seja, o pessoal está fazendo investimento, atualizando comunicação Acreditando, né? visual, apostando no negócio, porque querendo ou não, a comunicação visual é uma aposta, né? Sim. Ele é uma ferramenta de marketing, né? Um dos segmentos da comunicação visual, ela é um braço do marketing. Então, assim, todo mundo que vai montar uma loja de atendimento, principalmente a varejo, alguma coisa, ele vai precisar em algum momento de uma fachada, de uma sinalização interna. Isso a gente está falando ali do mercado do varejo, né? Então, assim, putz, preciso montar um negócio. O que você precisa ter? Eu preciso ter um ponto fixo, preciso ter colaboradores, preciso ter produto e preciso ter uma fachada. Dificilmente você vai conseguir montar algo sem isso. Então, sim, realmente, eu acredito que quando está aquecido, tem pessoas investindo, o mercado está girando, com certeza o segmento se aquece também. Henrique, uma outra empresa que eu atendi também, coincidentemente, eu acho que devo ter atendido umas 3, 4 do ramo de comunicação. Temos até um cliente lá, o Fernando, ele tem desse segmento. E eu me recordo, o Rodolfo, ele, do jeito que você trabalhou com o site, de procurar e depois identificar e chegar com uma proposta, sair andando na rua e ver quando tá meio desbotado, aí também chega lá com um orçamento, ó, você não tem interesse? Ainda continua sendo um formato ou você hoje partiu para exponencializar suas vendas pelo mercado digital, pela internet? Como é que tá a questão? O tradicional contra o digital? Ô, João, assim, funciona muito isso, tá? Até hoje muita gente trabalha dessa forma, só que eu optei sempre, a nossa empresa sempre andou um pouco na contramão do mercado, assim, do que a galera vinha fazendo, sabe? Até isso proporcionou pra gente um crescimento bem rápido, assim, eu acho que esse foi um dos motivos até. E, como eu falei, a minha Maringá é um polo de comunicação visual. Existe as maiores empresas da América Latina estão aqui hoje. Empresas que têm 400, 600 colaboradores com faturamentos absurdos. E surgiu muitas empresas de dentro dessas empresas. E essa galera, eles começaram a pegar, vamos dizer assim, algumas rebarbas do mercado. Putz, o cara da lojinha ali do bairro tá precisando de uma fachada, não tem ninguém para atender, eu passo na frente, vejo que tá ruim, senta ali, converso, monto um projeto, entrego, vambora. A gente optou por trabalhar de outro formato. Eu comecei a olhar e falar assim, o que o grande está fazendo? Fui muitas vezes para São Paulo visitar as grandes empresas, visitei as grandes empresas que estão aqui em Maringá, tive acesso, tive bastante oportunidade, assim, de a galera contar como que eles faziam, qual era o processo, e vi que o caminho que fazia eles crescer não era esse. Eles procuravam grandes clientes que tinham uma demanda e um volume de compra com recorrência desse trabalho. Então a nossa prospecção sempre foi mais nesse formato. Um exemplo, você vai lá e procura uma Magazine Luiza, que já foi uma potência de abertura de lojas, viviam fazendo reforma. Então se você for na empresa que cuida da arquitetura dela, ela vai estar sempre te entregando um serviço nessa linha. Então a gente sempre buscou ir por esse lado. E hoje, de uns 2 anos para cá, a gente também entrou no segmento fazer uma venda pela internet. Só que a venda da comunicação visual, por ela ser uma prestação de serviço, ela se torna um pouco complexa de ser feita totalmente online. Não é igual você entra lá num site, compra uma TV ou um celular e ele é entregue para você. Você vai até o local, levanta medidas, tem que ser feito todo um estudo, depois você tem que retornar, é produzido, tem que ser retornado, instalado. Você tem aquele formato que vai um gabarito e a pessoa que instala por conta própria. Sim, mas assim, por eu ter esse histórico com internet, sempre tive vontade de ter algo vendendo online. Eu, há anos, ficava quebrando cabeça, tentando encontrar, preciso de um produto que eu vou fabricar e vou despachar. Que o cliente mesmo instala, que ele tenha a experiência da instalação, mas ao mesmo tempo tem que ser simples e rentável para a empresa. Mas aí tem o problema da personalização, a gente quebrou muito tempo a cabeça e hoje a gente encontrou alguns produtos que a gente comercializa online nesse formato. Um deles, vocês foram até cliente desse produto recentemente, que são as logobox. É um produto que a gente fabrica. Aquele logo dourado, né? Isso. A gente fabrica uma logo, ela vai com um gabarito que você mesmo chega na sua empresa e consegue instalar ela. Então, a gente faz a captação desse lead online hoje, por meio de tráfego, redes sociais, site, e faz um pré-atendimento dentro da empresa. A gente tem tabelas de preço sobre medida, o cliente compra, manda logo, produzido, dentro de 3 dias está sendo despachado para sua região. Então a gente conseguiu criar nisso uma
um produto que a gente atende a nível nacional com agilidade e consegue aumentar o nosso leque de atendimento. E esse produto é interessante porque o cara que compra uma logo e vai colocar na parede, amanhã ele vai precisar de uma placa de sinalização, amanhã ele vai crescer, ele vai lembrar de você, vai precisar de uma fachada. Ele tem um amigo empresário que vai te indicar. Um produto de entrada. É um produto Barato. de entrada. É um contato. Diga uma coisa. Fora o mercado digital, está muito em alta as ferramentas de inteligência artificial. Tadeu sempre foi um cara curioso. Eu me lembro que quando começou a surgir, ele já... Na verdade, várias coisas ele costuma jogar num chat GPT para corrigir alguma ideia, alguma forma de apresentação. E hoje mesmo, quando a gente estava no escritório, você chegou ali para a gente almoçar, tava o Fábio e falou assim, João, hoje nem precisa mais de você. A gente joga um arquivo de uma planilha de Excel e fala, eu quero que faça tal coisa. Aí ele dá já a planilha montada. Sim. Você já está adiantado nas questões, aí teu ramo tem aderência em alguma ferramenta que te agilizou, te aprimorou, te facilitou a questão da tua entrega, da tua prestação de serviço? Então, João, a gente está bem engatinhando nessa parte ainda, assim, mas eu sempre estou estudando, estou buscando. A gente utiliza ela hoje de forma, mas assim, pouco ainda, mas muito assim, me ajuda a estruturar um processo para entrega de material com mais assertividade, ou montar um formulário de entrega. Então, dentro da parte de processos da empresa, a gente vem utilizando bastante. Às vezes você precisa criar um formulário de entrega, você fica lá quebrando a cabeça como que você vai escrever, você vai lá montar um formulário de entrega, meu produto é comunicação visual, precisa que esteja um checklist assim, assim, assado, pronto. Esse é um formulário em minutos, em segundos, na verdade, entregue ali. Então, nessa parte a gente já vem trabalhando alguma coisa. Existe já softwares que estão começando a ser desenvolvidos para cálculo e precificação de valores, para otimização de materiais, mas ainda não é uma realidade tão presente. Bom, então, voltando um pouco, falando um pouco, tirando um pouco do negócio. Então, se você fosse considerar o seu dia 1 de empresário, você consideraria quando você pediu a demissão ou quando você teve a ideia de fazer o site, imprimir e encarar? Cara, eu acho que assim, foi o dia que eu pedi a demissão. Porque o primeiro passo, acho que do empreendedorismo, assim, é você ter aquela atitude, né? Você ter aquela coragem, você ter o que se destaca, assim, no meio da multidão, que muitas vezes é taxado como louco, igual eu dentro da minha família. Eu era, assim, o único que estava ali fazendo uma faculdade, tinha um emprego legal, e eu falei, vou largar tudo. Putz, fui criticado muito. Se aquilo tivesse dado errado, eu ia ser a pior pessoa do mundo. Mas como deu relativamente certo, foi legal. Então, assim, eu acho que a audácia é o primeiro passo assim, do empreendedorismo. Você ter coragem, você acreditar naquilo que só você acredita ali, você ter aquele sentimento no fundinho dentro de você que, putz, isso vai dar certo. Eu acho que isso é o primeiro passo do empreendedorismo. Eu acho que o Henrique, quando eu conheci ele, estava procurando um consultor que ajudasse na implantação de sistema, né? Sim. Aí, de repente, eu chego lá na fábrica, ele foi me apresentando. Aqui é a recepção, aqui fica a equipe de venda, aqui fica a turma do desenvolvimento, ali dentro são as máquinas. Aí, na hora que chegou no administrativo e mostrou o financeiro, não tinha nada, o controle estava tudo perdido, era um sistema daqueles que instalava da máquina, que não era online. Aí a gente, bom, eu vejo pela ótica minha de economista, contabilista, falo assim, cara, para mim o básico seria de estar aquilo tudo muito certinho. E na verdade você tocando, mesmo sem ter os números ao certo, mas a empresa foi, né? Então, primeiro faz o operacional e depois foi aprimorando tudo o resto, né? Que pode, talvez, do que você passou, não sei quem foram seus primeiros sócios, talvez está aí a diferenciação do que é ser um empresário e do que ser um profissional liberal, que tem uma grande diferenciação aos meus olhos. A diferença de ser um empresário e ser um profissional liberal. Tem pessoas, um exemplo, com certeza seus primeiros sócios sabiam fazer sites como ninguém. Sim. Eram bons no que fazia. Sim. Porém, pelo que você desenhou para nós, ele não conseguia fazer a escala. Se dependesse talvez para ele delegar ou coisa no sentido, talvez ele não conseguiria. Isso que difere o profissional liberal, aos meus olhos, do empresário. O empresário, ele vai lá e faz acontecer. Porque
em quanto tempo que você estava um papelzinho vendendo um site para você estar com a sua empresa de comunicação visual? Cara, foi assim, 1 ano e meio, menos até. É igual aquele atacante, que ele pega a bola na zaga, ele só dá a bica e sai correndo. Cara, E ele acredita que vai chegar na corrida. e assim, eu tenho uma frase que eu levo comigo também, que é: o esforço vence o talento quando o talento não tem esforço. E assim, eu nunca fui uma pessoa talentosa em nada, assim. Eu era muito estudioso, mas eu nunca fui a pessoa que se destacava, tipo, no futebol, se destacava na escola, nunca fui. Eu também não. Mas eu sempre fui o cara que, assim, tudo que eu pegava pra fazer, eu tentava fazer da melhor forma possível. E começava e terminava e ia pro próximo passo. E eu vejo que isso aí sempre foi o que foi fazendo eu crescer. Porque, assim, indiferente se eu tinha conhecimento sobre aquilo ou não, eu procurava estudar, aprender. Bom, o João, cara, ele pegou eu num momento que, assim, eu não entendia nada da área administrativa, mas já estava gerindo um negócio razoavelmente grande. E eu perguntando: João, como que faz isso? Pelo amor de Deus, eu preciso aprender, eu preciso ter meus números na mão. E procurando aprender e fazendo com a ferramenta que dava, um Excel, um sistema extremamente simples, né, João? Uhum. Então eu vejo que, assim, essa parte do esforço para quem empreende é muito mais importante do que o conhecimento, porque se você tiver os dois, meu Deus, aí você decola, né? Mas se eu tiver que escolher entre um e outro, novamente eu escolho entre ser uma pessoa esforçada ali com vontade de vencer todo dia, de ter a entrega. Ó, Eu acredito nisso. Henrique, então eu fiz algumas anotações aqui. Você não teve receio ou vergonha de ter cara de pau, de começar num fundo de quintal e coloca aqui uma frase, né? O esforço vence o talento. Então, eu não imagino, não te vejo uma pessoa sem talento, mas acredito que tenha muito lado do esforço. Só que saindo da pessoa física e indo para a pessoa jurídica. Se eu te perguntasse assim, me pontue as 3 principais características, 5, ou alguma coisa nesse sentido. O que é os pilares para o sucesso? Por exemplo, no teu caso, que eu sei que é uma coisa que começa a desenvolver, aí tem que passar por prova, daí depois produz, faz a instalação. O que eu sei que é um diferencial teu, que muita gente comenta, né, no meio, é o preço, competitivo, é barato. Depois, uma coisa que é importante é você ter a qualidade. Não adianta chegar nada e chegar lá e ter alguma coisa faltando ou não funciona. E o prazo de entrega também, que normalmente pode incorrer numa impressão ruim por parte do cliente, né? Estava esperando em tal data, daí atrasou 1 semana, 2 semanas. Dentro de um que seria os pilares, quais que você pontuaria? São esses? Tem mais? Ou não são esses, são outros? E quais são mais importantes dentro dos seus os valores e objetivos e missão, visão da tua empresa? Assim, João, eu acredito que, assim, não existe receita para o sucesso no mundo dos negócios, senão todo mundo era empreendedor, todo mundo estava bem sucedido. Mas existem alguns caminhos que eles são meio iguais para quase todos os tipos de negócio. O primeiro que eu penso é que, assim, tudo no meio dos negócios, você tem que entregar uma solução para alguém. Até quando o cara da Apple inventou o iPhone lá, ele está entregando uma solução de conectividade. Então, assim, a gente precisa entregar uma solução. E quando a pessoa paga por uma solução, ela quer uma solução e não um problema. Então a gente sempre procura trabalhar nessa linha. Vamos entregar a melhor solução para o cliente. E dentro dessa solução, geralmente você tem que entregar 3 coisas para a pessoa. Ou ela quer preço, ou ela quer agilidade, ou ela quer qualidade. Ou geralmente ela quer os 3. Só que, assim, um alinhamento que é bem importante ter é que, no meu ponto de vista, esses 3 não andam junto. 2 andam, um sempre anda para o outro lado. Então, assim, você quer algo rápido e com qualidade, você vai ter um preço mais elevado. Igual assim, putz, eu quero uma casa linda, gigante, mas você me entregar ela em 3 meses. Vamos colocar 100 pedreiros lá, e só que isso vai ter um custo, entendeu? Ah, eu quero algo rápido e barato. Putz, a qualidade não vai ser a melhor. Não é que você vai entregar algo de má qualidade, mas não é a melhor qualidade do mercado. Igual a gente trabalha com um produto hoje, que é um produto que há alguns anos está em alta, que é o revestimento em ACM, que usa para fazer as fachadas das empresas, fazer até revestimento hoje de casas, em prédios, a pastilha que foi muito usada, hoje vem sendo trocada por esse tipo de revestimento. E ele é um produto que a gente chega para o cliente e a gente fala assim, a gente tem um produto de entrada, que é um material que tem uma durabilidade aproximada de 5 anos, que tem um valor X,
E a gente tem um produto top de linha que ele tem o dobro desse valor, mas ele dura 15 anos. Entendeu? Então, assim... Porra, eu lembrei de um fato. Aquele seu amigo Diego, uma vez que fez uma sociedade comigo lá que você indicou, ó, tem um cara bom para a sociedade. Ele falou assim, ó, o pastor ia pintar a igreja lá, daí falou assim, ó, mas tem alguma tinta mais barata? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Quando cortou? Corta o nome, segundo o jogo, né? Esse. Aí, não, mas tem uma tinta melhor. Mas qual que é essa tinta, né? Me lembro até hoje a voz do cara. Aí foi ver, pintou a igreja com a tinta de pintar cerca de gatos. Você lembra isso aí? Lembro. Amigo Cara, dele, Tadeu. Diga com quem andas, eu direi quem você é. Você faz Rapaz. isso também? Você coloca um ACM específico para zona, pra área rural ou você... Cara, que episódio. Aquele episódio foi... O João, meio que nessa linha que o Tadeu comentou, né? O João, putz, um intelectual aí nessa parte de economia administrativa, mas demorou, né, João, pra você dar o seu primeiro passo, assim, de realmente montar uma empresa estruturada, com colaboradores e tudo mais. E o João nessas aventuras de se O mérito é o empreender... Tadeu. Tadeu, quem não sabe, a gente se conhece há mais de 20 anos, começamos lá como colaborador, tem uma história que ele fala assim, não conta aquilo, por favor, daí eu vou pular essa parte, mas que não tem nada a ver. E a É gente que o João fala que eu não ajudei ele. Não, é que eu pedi uma dúvida num sistema dele, Eu não me... fingi que não escutei. Eu não respondi. Mas, assim, eu e o Tadeu, de certa forma, sempre tivemos conversando. De cada passo que um ia dando, seja na consultoria, ele depois na advocacia, me chamando, João, eu abri um primeiro escritório. Ele estava todo orgulhoso que ele tinha já até um letreiro. Não é uma fachada dessa de ACM, era um negócio que media a temperatura e mostrava as horas, né, Tadeu? É que, até falando da importante da comunicação visual, estava com o escritório já fazia uns 2 anos, falei, eu preciso chamar atenção. Estava numa avenida bem movimentada num bairro, daí eu fiz um letreiro grande e coloquei um relógio com termômetro e data. Porque eu falei, todo dia o cara vai querer ver a temperatura, ele vai ver aqui. E a comunicação visual Não, faz... o Tadeu, tanto que você fez as nossas logos lá todas, ele é um cara caprichoso e que sempre entende que tem que ser investido nessa parte da comunicação. O marketing é a alma do negócio, né? E de certa forma, quando eu vejo críticas em relação à nossa cidade, quando quer fazer reformas e fazer um novo centro cívico, coisas assim, eu falo, cara, mas isso aí é justamente o que dá uma roupagem que vai atrair. Ah, mas vai atrair coisa ruim. Mas atrai muito mais coisa boa, entendeu? Então, você chama atenção, de repente alguém pode querer roubar a tua loja, alguma coisa desse sentido, mas em contrapartida vai atrair muito cliente, né? Então, mas enfim, a trajetória nossa, a gente começou a fazer alguns trabalhos conjunto, ele como advogado e coisa e tal, mas eu reconheço e sei que é grande mérito do Tadeu, a sociedade que nós temos hoje com o escritório e as experiências que eu tive em outras sociedades que não a com o Tadeu foram péssimas, mas foi um primeiro momento de eu tentar falar assim, cara, em vez de eu deixar o meu dinheiro na mão de terceiro, que depois acabo tomando um calote aqui ou ali, e daí eu falei, não, vamos tentar alguma coisa que tenha uma trajetória com melhor perspectiva. E quer queira, quer não, a exemplo, né, a gente que se acompanha também, imagino que tenha visto ali que quanto a gente progrediu em termos de colaboradores, de resultados, de número de clientes e atendimento no Brasil inteiro, principalmente também por conta da exponencialização do mercado digital. Mas, Henrique, vamos retomar um pouco para a sua contribuição aqui. Eu gostaria que você relatasse assim, questões positivas nessa tua trajetória já com a empresa estruturada, porque eu sei que um negativo foi ali do momento da pandemia que você chegou a citar. Uhum. Mas o que você teria entre esses altos e baixos a compartilhar? Tipo assim, ó, eu tive um case que eu posso registrar aqui, que foi algo que foi muito importante. Uma decisão, um fechamento de negócio, uma modificação na tua oferta, e do lado do aspecto negativo também, se quiser citar um que não seja só o da pandemia. Uhum. Então, o que você teria a exemplificar com situações reais para que quem acompanha aí o podcast possa ter um espelho, um norte para eventualmente passar pela mesma situação, saber como conduzir? Então, eu vejo que assim, igual eu falei, eu sempre procurei buscar um caminho um pouco diferente do que o da
da concorrência, né? O que a concorrência estava fazendo. E com isso eu sempre encarei desafios. Um exemplo, comunicação visual imprime só em lona e adesivo. Cara, eu não. Se você chegasse lá para mim e falasse, você vai ter que dar um jeito de imprimir em madeira e em tecido. Vambora, vamos buscar a tecnologia que faz isso, vamos encarar. Então, isso daí foi um dos principais motivos da gente se destacar e de crescer. Eu gosto sempre de citar um escritório que é até famoso aqui em Maringá de arquitetura, que foi a 5 Arquitetura. Foi um dos meus primeiros clientes e eles sempre chegaram com desafios para mim. Na época que eu só imprimia adesivo, eles falavam, eu preciso de placa de acrílico. Vai eu lá atrás de me desenvolver e aprender a fazer placa de acrílico. Na época que eu já estava na placa de acrílico, falei, tô dominando. Preciso de uma fachada. Vai eu montar equipe de metalúrgica, nunca tinha mexido com isso, equipe de pintura, mexer com fabricar letra. Então, assim, sempre fui movido a desafios e encarava eles. Falava assim, vambora, vamos pegar isso aí, vamos para cima e vamos fazer acontecer. Então, eu falo que isso aí foi um dos maiores coisas que fez a gente crescer. Igual um case nessa linha foi quando a gente pegou para atender a Nespresso. A gente pegou uma campanha da Nespresso que tinha uma carência a nível nacional de quem fornecesse para eles, porque no mundo inteiro era feito por uma empresa na Alemanha e apenas no Brasil era feito no Brasil por um problema logístico. E os materiais eram os mais diversos que você imaginava. Tinha parte de planta, tinha que colocar vaso no meio do negócio. O que você pensar tinha. E eu falei, vamos abraçar esse projeto. A gente abraçou, foi um projeto que fez a gente crescer muito, fez eu aprender muito. Foi o primeiro projeto que a gente começou a atender a nível nacional. Então, assim, foi um crescimento assim, pessoal e da empresa muito grande, por aceitar um desafio, por encarar, aprender. E assim, se eu puder falar uma coisa negativa assim no crescimento do empreendedorismo, é o crescimento desordenado, né? Que daí o esforço só não basta, precisa ter um talento, ter uma organização ali para fazer o negócio funcionar, entender os números, uma parte extremamente importante. Ter um respaldo jurídico, né, para saber se onde que o passo que você está dando tá certo, se aquilo ali não vai te gerar um passivo futuro, né? Então isso aí foi uma parte que faltou muito no início, né? Pensava, meu negócio sempre foi a venda, eu pensava muito, vamos vender, produzir. E a parte ali de trás que ninguém vê, né? A parte administrativa, como que tá? Será que essa venda está sendo saudável mesmo para o negócio? E uma coisa que, assim, além da parte saudável, que poucas empresas veem, é o fluxo de caixa. Hoje, pós-pandemia, as empresas diminuíram nessa parte de, antigamente você conseguia parcelar em 2 vezes no boleto, coisa com mais facilidade. Hoje isso, principalmente com a chegada do Pix, acabou muito. Então, assim, cara, você aumenta a sua venda ali, mas você tem um produto que tem uma margem ali de uns 10%, cara, para você conseguir com esses 10% fazer mais estoque, fazer o negócio acontecer. Então, o fluxo de caixa, entender essa parte aí, é algo que você pode estar vendendo, crescendo, mas se você não tiver que sair equilibrado ali atrás, te quebra rapidinho. Adeu, vamos fazer igual uma Marília. Marília, a gente já está caminhando para o final. Fala assim, ó, um desafio. Aí você fala assim, uma vontade, um desejo. Mas eu lembrei de uma frase que é justamente qual foi a desorganização que fez o seu negócio crescer. Às vezes também, se você tivesse se preocupado nesse início em querer ser tão organizado, sim, talvez você não teria atingido... porque você acaba deixando a energia, né, potencial do negócio acontecer numa parte ali que é uma parte de ajuste, né? Não que não seja tão importante quanto, mas se você só, você tá lá tudo sistema, planilha bonitinho, redondinho, mas não tem a venda... Se prender muito à razão, à análise, daí você, de repente, acaba perdendo o lado da ação, né? Da proatividade. Mas então, o que você desafia aí pro final, então, Henrique? Eu pensei em a gente fazer alguma coisa tipo a Maria Gabriela. Mas eu acho que é zoeira. Na verdade, eu só queria agradecer a presença do Henrique. Ele é um amigo nosso, a gente já tem um convívio... Atendi como consultor, ele é cliente nosso, nós somos cliente dele, a gente convive lá no grupo do G20 com os demais empresários lá, organizado pelo Miguel Fernando e o Jorge Coelho. Então agradecer aí, foi um bate-papo legal, acho que passou rápido a hora nossa, sim, aqui, e tem muitos insights aí para depois a turma do PNM e tudo aquilo que a gente está planejando em termos de projeto, né, Tadeu? Dar sequência, o pessoal vai poder absorver aí, aplicar nos seus próprios negócios, dependendo do ramo de atividade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar participando de um dos primeiros
É o primeiro, episódio. né? É o primeiro. Fizemos um protótipo ali com o Miguel Fernando, mas acabamos ainda não lançando, não chegou a sair ao vivo, né? Sim. Então é praticamente o primeiro que a gente está nesse formato aí, que vai ser daqui para frente no padrão. Eu fico muito E- feliz pela oportunidade. E desejo que continue no mesmo crescimento e Amém. é isso. É isso. Agradeço mais uma vez, Pessoal. pessoal. Valeu e nos vemos na próxima. Fiquem com Deus.